Deus já deu-te direção, já te deu uma palavra, e quando você vai executar o que Deus falou, quando você vai guiar ou seguir a direção que Deus te deu, parece que tudo começa a desmoronar na sua vida, e as pessoas que estão ao seu redor, elas começam a olhar para você e de uma certa forma indireta a julgar você, porque as coisas elas não estão acontecendo conforme você disse. Muitas vezes eles perguntam: não foi Deus que falou? Não foi direção de Deus para a sua vida? Deus não falou que ia dar certo? Por que está dando errado? Algumas pessoas chegam a um ponto de dizer assim: deixa isso, abandone isso, porque não vai dar certo não. Mas existem momentos que Deus vai nos dar direção, existem momentos que Deus vai nos dar palavras, mas dentro desse contexto que Deus está falando conosco, existem processos, existem situações que Ele vai permitir em nossas vidas para mostrar que Ele não está presente nas nossas vidas só nos momentos fáceis, mas Ele está presente na nossa vida nos momentos de dificuldade, Ele está presente nos momentos de dor, nos momentos de perseguição, para nos livrar. Para as pessoas que estão ao seu redor, que muitas vezes não acreditam, entender de uma vez por todas que Deus é com você, que existe algo a mais na sua vida do que eles estão enxergando, porque as pessoas, elas enxergam o que os olhos mostram, mas nós jamais poderemos ser guiados, direcionados por aquilo que os olhos mostram. Nós temos que ser direcionados por aquilo que a nossa fé nos mostra. Os meus olhos mostram uma coisa, a minha fé vai sempre me mostrar diferente daquilo que eu estou vivendo. E no Evangelho de Mateus, no capítulo 14, do versículo de número 22, nós vamos ler um texto um pouquinho lento, é longo. Diz assim: logo em seguida ordenou que os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante do outro lado, enquanto ele se despedia da multidão. Despedida a multidão, Jesus subiu ao monte para orar em particular. Ao cair da tarde, estavam ali sozinhos. Entretanto, o barco já estava no meio do mar, atingido pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, dirigiu Jesus a eles, andando sobre o mar. Os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram de medo. Jesus, porém, imediatamente disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Respondeu-lhe Pedro: Senhor, és tu? Manda-me ir ter contigo sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas. Pedro, oh meu Deus, o velório é amanhã, gente, às 9, você pode começar lá. Pedro andou sobre as águas. Olha o que olha o que o texto está dizendo. E Pedro andou sobre as águas, e ele disse: vem. E Pedro desceu do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus, mas observando o vento forte, teve medo, começando a afundar, clamou: Jesus, Senhor, salva-me. Imediatamente
Jesus estendeu a mão e tomou e lhes disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Quando entraram no barco, o vento cessou. Esse texto é conhecido, mas veja que tudo o que está acontecendo nesse texto, parece que Jesus, ele já sabia de tudo que ia acontecer, desde o primeiro momento em que ele dá a ordem aos seus discípulos: vocês peguem o barco, vão para o outro lado da margem, que eu irei encontrar com vocês. Ele não falou como ele iria encontrar com eles. Jesus apenas disse a eles que eles deveriam chegar do outro lado da margem, ou que eles iriam chegar do outro lado da margem. E a Bíblia diz que que os discípulos, obedecendo a palavra de Jesus, eles entram no barco e começam a navegar em direção ao outro lado. Eles estão sob uma palavra, eles estão sob uma direção, eles estão sob uma promessa de que eles irão chegar ao outro lado. Mas enquanto eles estão indo ao outro lado, Jesus permanece naquele lugar e começa a pregar, a ensinar, a liberar poder, virtude sobre a vida daquele povo. E quando Jesus atende todas as pessoas, Jesus ele se retira para a oração. E a Bíblia diz que enquanto Jesus está orando, os seus discípulos estão enfrentando uma grande dificuldade. Os seus discípulos estão vivendo um momento de terror, de pânico em suas vidas. Há uma tempestade que se levantou do nada. Há algo que está assombrando a vida deles. Agora, o interessante também desse texto é que já não é a primeira tempestade que os discípulos estão enfrentando. Os discípulos já haviam enfrentado outra tempestade, e na outra tempestade Jesus estava no barco e estava dormindo. Mas a Bíblia diz que o desespero deles era tão grande que eles acordam Jesus e diz: mestre, nós vamos perecer, nós vamos morrer, o Senhor está no barco, a tempestade está grande e nós vamos morrer, porque nós não aguentamos mais, nós não suportamos mais. Mas a Bíblia diz que Jesus levanta, repreende a força do mar, a fúria do vento, e se acalma, e a grande bonança. Existem coisas que acontecem na nossa vida e se repetem. Não é porque Deus é mau, é para ver se você aprendeu da primeira vez, é para ver se você já entendeu que Deus sempre estará no controle das suas coisas, que Deus sempre estará à frente daquilo que é seu, que Deus sempre cuidará de você e daquilo que está ligado a você, que Deus sempre estará presente nos momentos de alegria da sua vida, mas também nos momentos de dores e sofrimento da sua vida, Ele também estará presente. O problema não está em Jesus, o problema está em nós, em acreditarmos, em confiarmos naquilo que nós temos na nossa vida. Às vezes nós dissemos: eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu vou viver o que a Bíblia está dizendo que eu vou viver. Mas muitas vezes são palavras jogadas ao vento. Viver isso é sobrenatural. É para aqueles que realmente se lançam, retirando as suas defesas pessoais, queimando as suas carroças, matando os seus bois, retirando qualquer garantia de que se algo der errado ali na frente, eu posso voltar para trás. É fácil viver como o salmista. Ele disse no Salmo 37, no verso 5, que nós falamos muitas e muitas vezes: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, Ele tudo fará. É muito fácil nós lermos isso, é muito fácil nós declararmos isso,
Mas nós vivermos isso, nós entregarmos verdadeiramente a nossa vida, confiarmos nele, que ele tem o controle, o domínio das coisas, e saber que ele fará tudo que seja da vontade dele na minha vida, é outra coisa. Deus nunca fará algo na sua vida que não seja da vontade dele. Todas as coisas que Deus fará na sua vida, primeiro, é da vontade dele, é para a glória dele, mas também é para o seu avanço, para o seu progresso, e para que você viva o reino de Deus na sua vida. Jesus está orando, seus discípulos estão na tempestade, está difícil, está complicado, está doloroso, está desgastante. E quando começa assim, meu irmão, você pode ser o maior crente dessa igreja, você pode ser a melhor pessoa, a pessoa que mais ora aqui nessa igreja, mas nessas horas, o inimigo começa a falar na sua mente, ele começa a soprar nos seus ouvidos palavras: está vendo? Está vendo? Olha aí, olha a situação que você está. Esse Deus não te ama. Se Ele te amasse, você não estaria passando por isso. Outras vezes nós começamos a olhar e começamos a nos sentir que Deus nos abandonou, porque é tanta dor, é tanta dificuldade, que nós achamos que nós vamos morrer. E na verdade, queridos, ninguém morre de luta. Eu já fiz muitos velórios na minha vida, mas a causa da morte nunca foi luta, adversidade, sempre foi outra coisa. Você não vai morrer dessa luta, porque existe uma palavra sobre a sua vida, existe uma direção sobre a sua vida, que você irá chegar do outro lado. Não importa o que está acontecendo, não importa as palavras que estão chocando contra a sua vida, não importa se o vento é mais forte do que os seus braços, não importa se as ondas têm mais força do que o seu barco. O que importa é que aquele que prometeu, Ele é fiel para cumprir todas as coisas na sua vida. E se você chegou até aqui, é que você vai chegar até o fim. Em algum momento da sua história, Ele vai se manifestar, e Ele vai te livrar, e você terá mais um testemunho para contar, mais um testemunho para edificar o corpo da igreja. Os discípulos estão remando, enquanto Jesus está orando, a Bíblia está dizendo, e Jesus está orando, mas a tempestade já chegou. Eu imagino a tranquilidade de Jesus descendo o monte, andando sobre as águas, mas aí vem, alguns começam a olhar e dizer, é um fantasma, e eu fico chocado, porque um crente que acha que existe fantasma, não é um crente. Tem crente que acredita em fantasma. Tem crente que acha que pessoas que morreram voltam. Tem uns que cobrem a perna, porque senão à noite vai puxar a perna dele. Isso é falta de conversão, falta de entendimento. Tira isso da sua vida. Seja livre nessa noite. Enquanto você dorme, existe um Deus que te guarda, que vela pela tua vida, dia e noite, dia e noite. Você está dormindo, Deus está cuidando de você, Deus está guardando você, Deus está protegendo você.
Então Jesus começa a andar sobre as águas, ele diz, é um fantasma? Ele diz, não, não é, sou eu, não tem mais. Então Pedro diz, é o Senhor? Sim, deixa que eu vá para com você. Então Pedro pula do barco. E sabe o que eu começo a pensar? Quando ele pula do barco, quando ele toma a atitude de pular do barco, eu acredito que os 11 que ficaram dentro do barco começaram. Sempre Pedro quer se aparecer. Sempre Pedro quer ser o primeiro. Eu fico pensando que às vezes dentro deles, alguns começam a dizer assim, tomara que afunde, tomara que dê errado, porque a vida é assim, aqueles que não têm coragem de fazer o que tem que ser feito, eles sempre vão criticar e torcer para dar errado na vida daqueles que têm coragem de avançar. E você precisa entender e aprender a lidar com esse tipo de pessoa. Quando você der um passo adiante, nem todos que estão com você vão caminhar com você, vão crer no que você crê, vão viver o que você vai viver, e ao mesmo tempo, muitos que estão ao seu lado, que não foram com você, eles vão julgar você, eles vão torcer para que dê errado, eles vão torcer para que você morra, eles vão torcer para que você fracasse, mas você não pode deixar de caminhar ou avançar, porque eles não acreditam no que você acredita. Deus chamou você para viver é o sobrenatural. Enquanto se você quer viver o natural, viva o natural. Se você quer viver as coisas que cabem dentro do seu bolso, viva e conviva com ela, mas não critique aquele que quer caminhar sobre uma palavra de sobrenatural sobre a vida deles. Eu imagino, sempre Pedro. Olha lá, sempre quer orar antes de fazer. Ele sempre quer fazer alguma coisa diferente dos outros. Ele quer se aparecer. Porque essa é a mentalidade de quem não que frutifica, daquele que não multiplica os seus talentos, daqueles que estão acostumados a viver uma vida de fracasso, de derrota, de mesmice. Aqueles que estão acostumados a ser frios na sua fé, infrutíferos na sua fé. Aqueles que estão acostumados a deixar as coisas dominarem a vida deles, a se influenciarem por aquilo que está lá fora. Eles nunca irão chegar aonde eles precisam chegar se eles não mudarem os seus corações, se eles não permitirem que os seus corações sejam transformados. E é tão interessante que a primeira coisa que Deus faz quando você se aproxima dele, Ezequiel vai dizer, eu tiro o coração de pedra e coloco um coração de carne. Ele está dizendo, eu coloco um coração convertido, eu coloco um coração sensível à minha voz, eu coloco um coração que é encorajado, que estremece quando ouve a minha voz, que rompe, que encontra força aonde as pessoas não encontram. Então Pedro começa, a Bíblia diz que Pedro começa a andar, e eu imagino, cada passo de Pedro era uma flecha no coração dos incrédulos. Cada passo de Pedro em direção ao encontro de Jesus era uma pedrada na vida daqueles que eram incrédulos. A cada mover de Pedro em direção a Jesus era um tapa na face daqueles que não acreditavam. A cada passo que Pedro dava em direção a Jesus, sabe o que era? Era a contestação da incredulidade deles, dizendo, está vendo, olha aí, você não acredita, ele acreditou e está fazendo e está vivendo. Eu imagino ele se contorcendo por dentro, dizendo, miserável, eu achei que não ia dar certo. Mas escute, aqueles que torcem para dar errado, eles vão torcer até o fim, eles não vão arredar no meio do caminho, porque as coisas estão dando certo para você.
Eles ainda têm a expectativa de em algum momento você se frustrar. Eles têm alguma expectativa que em algum momento você vai fracassar, que em algum momento as coisas vão dar errado e tudo que você fez vai por água abaixo. Mas eles esquecem que quem deu força a você, quem deu o que você tem, não foi o homem, não foi o diploma que você tem, não foi a faculdade que você tem, não foi o mestrado que você tem, não foi a influência que você tem, não foi a riqueza dos seus pais que foram transferidas para você, foi Deus que está nos céus, que te deu tudo que você tem. É tudo que você está vivendo, vem do Senhor para a sua vida. Neste exato momento que você está aqui, pode ter certeza que tem gente torcendo para não dar certo na sua vida. Neste exato momento, tem pessoas que professam a mesma fé do que você, os macumbeiros gospel, que tramam para você fracassar, para não dar certo. Eles tramam. Eles querem que dê errado mesmo. Mas Pedro está andando. Você está andando. Você está caminhando. Mas a Bíblia diz que no meio do caminho, Pedro muda o foco. Ele tira os olhos de Jesus e começa a olhar para o lado. De um lado, o vento sopra. Do outro lado, as ondas batem nele. Ele já está molhado, ensopado. O vento soprando. Os relâmpagos cortando o céu. E a Bíblia diz que ele tem medo e começa a afundar. Estou afundando. E agora? Eu vou morrer. No meio de tanto sucesso, o fracasso chega. No meio de tanto avanço, o fracasso chega. No meio em que as coisas estão tudo dando certo, o fracasso chega. E aí? Vou morrer? Vou afundar? Porque já tem uma turma lá atrás dizendo: ó, avisei. Eu não avisei que ele não ia se acostumar? Eu não avisei que não ia dar certo? Eu não avisei que ele não ia se encaixar? Eu não avisei que as coisas não iam funcionar? Às vezes isso acontece, às vezes até quando a gente troca de igreja, porque às vezes Deus nos tira. Não é eu que saio, às vezes é Deus que me tira. Quando eu saio sozinho eu fracasso. Quando Deus me tira é uma outra história. Eu não avisei. Ah lá. Vai dar certo não. Começou a afundar. Eu imagino o pessoal: ô, me ajuda aí. Não mexe não que estava bom. O pessoal: agora, é agora, é agora, é agora, é agora. Mas não vai ser agora. Aquele que te chamou, Ele é fiel para cumprir
tudo aquilo que Ele disse a você. A tempestade é só uma distração para os outros incrédulos. A tempestade, ela foi criada e ela é permitida para nós que somos da fé declararmos e mostrarmos em quem temos crido. A única coisa que você não pode perder no momento é o foco. Não tire o foco. No meio de tudo, há vozes dizendo: acabou. No meio do processo existem vozes dizendo: é o fim. No meio do processo existem situações dizendo: acabou. Mas ao mesmo tempo, existe alguém que está vindo ao teu encontro para te livrar, está vindo do lado contrário para te encontrar, para te livrar e para honrar a sua fé. A sua fé não será abandonada, a sua fé não será esquecida, a sua fé não será envergonhada. O seu Redentor vive e vive, e é por isso que nós vamos superar toda e qualquer dificuldade, porque Ele é o Senhor das tempestades, Ele é o Senhor dos mares, Ele é o Senhor que fez todas as coisas e está no controle da sua vida. Você está afundando, Deus sabia que você ia afundar, mas você não vai deixar, Deus não vai deixar que a vergonha seja estabelecida na sua vida, mas Deus vai te honrar. Vai afundar não. O que eles querem não vai acontecer. Deus já te pôs numa rota sem volta, e a cada passo Deus vai colocar chão. Deus não dá o passo, quem dá passo somos nós, quem põe chão é Deus. É tão interessante o texto que Pedro está afundando, e aí olha o texto aqui, versículo 31, põe para mim. Põe um 30, para a gente entender aqui. Mas sentindo o vento, teve o quê? E começando a submergir, a afundar, clamou: Senhor, Senhor. Deixa aqui, pode tirar só, deixa. Depois de um mês Jesus veio. Espera uns 5 minutos aí, Pedro, que eu vou chegar, que eu estou longe, vou correr. Não. Amanhã, Pedro, talvez, se eu não tiver nenhum problema, eu mando o Pix para você. Não. A minha Bíblia diz que não. Versículo 31. O que aconteceu? O que? Imediatamente estendeu a mão. Jesus estendeu a mão. Isso aqui é profundo, gente. Uau! Jesus nunca está longe, Jesus está perto. Ele nunca vai estar longe, Ele está perto. Você pode estar distante, mas Ele está. E quando você clamar, Ele já vai chegar com a mão e falar assim: não vai afundar não, te chamei,
te conheço, te remi, te guardo. Eu imagino Deus falando assim no nosso coração: no ventre da tua mãe já te livrei, já te guardei no ventre da tua mãe, porque já não tinha mais jeito, pode tirar, não tinha mais jeito, mas eu fui lá no ventre da sua mãe, coloquei a mão, falei: não vai morrer. No ventre da sua mãe eu já fui lá e te ungi. Ele diz: eu te ungi, te remi, te chamei pelo teu nome, te dei por profeta às nações. Ou seja, o propósito vem antes do seu nascimento, antes de você ser gerado. Deus já tem um propósito, e é por isso que Ele faz você nascer. E desde o ventre Deus vai te acompanhando. No ventre Deus te acompanha. Eu orei por uma pessoa aqui essa semana, e a pessoa estava aqui, ela não falou nada, veio num culto de sexta-feira, e eu tenho mania, vocês sabem como é que eu sou. Um dia eu dou um tapa, outro dia eu ponho a mão, outro dia eu ponho a mão na barriga, e o pessoal fala assim: o que tem na barriga? Eu falei assim: eu não sei o que tem na barriga. Eu sei que uma voz me fala assim: põe a mão na barriga, eu ponho a mão na barriga. Você fala que me põe a mão na cabeça, dá um tapa na cabeça, eu dou um tapa na cabeça. Sabia, fala: põe a mão no, se a voz fala: põe a mão no peito, eu ponho a mão no peito. Eu não estou nem aí que vão falar de mim. E quando eu pus a mão no ventre, falei assim: vira, criança. E a mulher falou assim: a criança virou. Eu não sei de nada, e a verdade é que eu não preciso saber de nada. Quanto menos eu souber, para mim é melhor, porque aí eu sinto mais segurança em fazer o que Deus está mandando eu fazer. Você já viu que eu não atendo ninguém antes do começo do culto? Não é porque é metido, não. Tem uns que não entendem as coisas, falam assim: metido, agora é metido, a igreja cresceu. Não, eu não atendo você antes do culto, porque eu não sei o que você vai me falar, mas eu sei o que Deus vai mandar eu falar. E aí tem um problema: se você fala comigo antes, e eu vou pregar o que Deus vai mandar, e aí, como é que vai ser? E quando eu começar a falar, o que vai vir na sua mente? É Deus quem está falando, ou eu que estou falando que você contou para mim? Aí eu começo a pregar, o diabo já entra no seu coração. Olha lá, infeliz, contando a minha vida. Eu que fui atendido, eu não atendo por isso só, porque eu quero ser boca de Deus na sua vida, eu quero ser profeta de Deus na sua vida, e eu não quero me prender a nada. O que eu tiver que falar, eu vou falar. O que eu tiver de fazer, eu vou fazer, e acabou. E eu toquei na barriga da mulher e falei para a criança: vira. E ela falou para mim assim: olha, a criança vai ter que ser tirada com 7 meses, porque olha, eu tenho um monte de problema e não vai dar certo. E de repente o marido dela me para sexta-feira e falou assim: você nem sabia, você mandou a criança virar. A criança virou. E a médica falou assim: olha, quando ela ficou grávida, já disse: tu vai morrer. Nossa, não tem jeito de você ter filho não. E a criança foi crescendo, porque quem dá é o Senhor, e o único que pode tirar é Deus. O diagnóstico do médico, eles são médicos, são estudados, são importantes. Deus nos deu a ciência, mas tem coisa que você precisa crer. Ele diz: não vai viver, e a criança vai sobreviver, vai crescendo. A criança vai sendo gerada, ela está passando por gestação, e aí diz: vai nascer com 7. E aí eu falei assim: opa, que com 7? Não estou sabendo nada. Vira criança. E a criança virou. E ela foi no médico e ela falou assim: a criança virou. O que aconteceu? Agora a criança está se desenvolvendo. Não vai nascer mais com 7, vai nascer no tempo certo. Sabe, é isso. É o Deus que está próximo de você para te livrar de todas as coisas. Pessoas que estão ao seu lado não sabem, mas o Deus que te formou, Ele sabe, e Ele vai agir na sua vida e não vai te desamparar. Jesus está próximo. Jesus pega, segura na mão dele. Tudo bem que ele tomou uma dura, né? Homem de pequena fé, por que duvidaste? Mas o mais importante é que ele não está longe, está perto. Segura na mão de Pedro.
Fala assim: Pedro, levanta aí. Quem estava frustrado antes? Pedro, estou afundando, vou morrer. Jesus segura na mão de Pedro, levanta Pedro. Pode segurar, não vai cair não, só. A turma toda está frustrada. Pedro ia morrer. O baterista está frustrado, o baixista está frustrado, o guitarrista está frustrado, a tecladista está frustrada, os cantores, os back ali, tudo frustrado. Falou assim: o cara ia dar errado. Ah lá, agora Jesus levantou ele. Agora eu vou ter que aguentar. Vamos, Pedro, vamos andando. Vamos andando, Pedro. Vamos andando. Vamos voltar para o barco. Vamos voltar para o barco, porque no barco ainda tem mais coisas que eu vou fazer na tua vida. Eu vou mostrar que eu não sou o Deus somente que livra você, que não permite que você morra, mas eu sou o Deus também que acalma a tempestade na sua vida e te faço chegar onde você precisa chegar. Eu quero dizer para você nessa manhã, através do nome de Jesus, o Deus que você serve não é um Deus somente que te livra da morte, mas é o Deus que age para você chegar do outro lado. E eu quero declarar nessa manhã sobre a sua vida: você vai chegar do outro lado, queira as pessoas ou não, queira os inimigos ou não, queira aqueles que estão contra você ou não, queira aqueles que tramam contra você no teu emprego ou não. Eu quero dizer: você vai chegar lá, porque Deus está no negócio. Você vai chegar lá, não tem como dar errado. Você crê nisso? Você é um projeto de Deus que já deu certo. Tá bom, pelo menos a meia dúzia concordou comigo, então isso vai dar certo. Você é um projeto de Deus que já deu. Que acontecer, meu irmão, no meio desse negócio, fique tranquilo, Ele está presente. E não tem nada que Deus não criou. Não tem nada que Deus não fez. Os contra, sempre vai ter. Conheça a história. Conhece não? Você conhece a sua história, mas a história que Deus tem por outro você não conhece, porque você não é Deus. Até a porta que fechou na sua vida não foi você, foi Deus que fechou. E às vezes Deus tem que fechar portas. Mas o mesmo Deus que fecha a porta é o Deus que abre a porta. E quando Deus abre a porta, o homem nenhum pode fechar. Vai dar tudo certo. Deus está no controle. Fica tranquilo, a tempestade vai passar. Já viu? As tempestades vêm, elas assolam, chacoalham, mexem, pode até destelhar a casa, mas ela passa. E quando ela passa, eu posso começar, eu posso continuar. Continue. Imagina a cara dos discípulos vendo Pedro com Jesus entrando no barco. Tem aqueles miserável. Até nisso ele dá sorte. Porque tem muita gente que atribui as coisas que dão certo a você à sorte. Sabia? Quando dá tudo errado, eles te arrebentam. Mas quando dá certo é sorte. Nunca foi sorte. Sempre foi Deus. Depois de Deus veio a sua entrega, a sua dedicação, o seu trabalho, o seu empenho. Mais uma vez, aí imagina eles assim: Pedro, mais uma vez, hein? Se eu deu sorte, como o mestre estava perto de você, que você ia morrer. Eu imagino você: Pedro, o
mestre sempre está perto de mim. Eu posso estar longe, o mais longe possível, mas o mestre sempre vai estar perto. Se eu clamar, ele vai me responder, ele vai me ouvir, porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Uau. Havendo, tendo dito, Deus não cumpriria. E ele disse: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes, ocultas que não sabes. Clama a mim e eu vou te responder. Ele diz: eu vou vir te livrar. Só que eu não vou te livrar só não, vou te mostrar coisas que você não entende. Você está vendo uma coisa, eu vou ampliar a sua visão, vou te colocar num outro lugar, num outro ambiente. Deus vai mudar a tua história aqui nessa manhã. Primeiro, quem trama contra você vai passar vergonha. Quem diz contra você vai ser envergonhado. Quem acha que chegou no fim, chegou não. Deus vai te erguer de novo, e dessa vez vai ser maior, porque a glória da segunda casa, ela é maior do que a primeira. Deus vai te colocar num outro patamar, vai te levar além daqueles que acham alguma coisa. Aleluias. Quem acha que você vai morrer, está enganado. Deus vai te levantar hoje também do fundo, vai te tirar do fundo do poço. Terceiro, você vai entrar no barco. Quarto, a tempestade vai acabar. Quinto, você vai chegar do outro lado da margem. A Bíblia diz que do outro lado da margem há bonança.